Bom dia, me chamo Fernando. Boa tarde, eu sou o Luan. Boa noite, eu sou o Pedro e hoje nós estaremos juntos aqui para apresentar um pouco sobre o escalonamento de CPU, um pouco da sua introdução e como parte do seu funcionamento. Como o assunto de escalonamento é muito extenso, são assuntos que a gente pode prolongar por muito tempo, a gente vai dividir o podcast em três etapas principais, para ficar mais claro também, para a gente conduzir essa conversa de uma forma mais definida. Primeiro a gente vai falar sobre as partes fundamentais e elementares mesmo do escalonamento, como para que ele serve, como que ele é utilizado. A gente vai falar também sobre os algoritmos que são utilizados para melhor otimização de hardware e de software também das máquinas que eles operam dentro, né? E, e por último a gente vai entender como que dentro da CPU o escalonamento vai funcionar em sistemas com múltiplos processadores, o famoso multicore também. Para início de conversa, a gente tem que entender primeiro o conceito básico, porque sem entender o conceito básico a gente não tem como seguir adiante. Então, principalmente falando, o escalonamento é a realização da distribuição dos acessos aos recursos presentes no sistema entre os processos ativos, de uma maneira onde todos os processos que estejam na fila possam utilizar a CPU de maneira justa e equilibrada. É, Isso é uma parte principal do sistema operacional, que ele é encarregado por tomar as decisões de escolha. O escalonador decide baseado em uma política de escolha utilizando os algoritmos de escalonamento. Agora que a gente já entendeu as definições um pouco razoáveis do que seria o escalonamento, a gente pode se perguntar por que ele é necessário, né? Ele é necessário basicamente para permitir, né, que o sistema operacional ele gerencie de forma eficaz, de forma mais otimizada, todos os recursos de processamento da máquina, do computador que está sendo, onde ele está sendo inserido. E ele que vai ser responsável pela execução de tarefas, a, a definição de prioridade também dessas tarefas, é esse escalonamento que vai decidir como que uma máquina basicamente vai tomar essas decisões. E existem algumas razões também para qual esse escalonamento é necessário dentro de uma CPU, como por exemplo a multiprogramação que permite, né, que vários programas sejam executados ao mesmo tempo. É, Sobre a priorização de tarefas também acho que o Luan pode falar um pouquinho melhor. A priorização de tarefas é um fator crucial para o funcionamento do SO e da máquina em si. O escalonamento de CPU permite que o sistema operacional atribua prioridade às tarefas realizadas no processador, definindo sua prioridade com base na sua interatividade com o usuário e na sua importância para o sistema em si funcionar e o algoritmo ou aplicação que o usuário está usando. O escalonamento de GPU permite que o sistema operacional controle a prioridade de todas as tarefas para garantir que ambas as tarefas estejam sempre funcionando, sem travar, sem dar problema. Aproveitando que o Luan falou sobre uma das principais importâncias do escalonamento, nós temos diversos algoritmos que fazem esse tipo de trabalho para a gente. Nós temos, por exemplo, Round Robin, Short Test Job Next, First Come, First Served, entre outros. A pronúncia não pode estar muito boa, mas é mais ou menos esse sentido. Nós temos, por exemplo, o Round Robin, que é um tipo de escalonamento preemptivo, que é mais simples e consiste em repartir uniformemente o tempo da CPU entre todos os processos do ponto de execução. Para a gente dar continuidade nessa nossa conversa, a gente tem que lembrar dos conceitos básicos que tem nesses algoritmos e no escalonamento, né? Que são os algoritmos preemptivos e os algoritmos não preemptivos. Onde nós temos como principal definição que é o seguinte: o preemptivo é basicamente a capacidade que o algoritmo tem de interromper uma tarefa. Ela, tipo assim, surgiu uma outra tarefa com requisito com prioridade superior, ela interrompe a anterior e começa a executar a posterior. O E que, o que não eu ia ter? preemptivo seria basicamente o inverso, seria a não capacidade de interromper uma atividade.
Um exemplo que nós temos de não preemptivo seria a impressora. Mandou imprimir, vai imprimir até o final. Não tem como parar de imprimir na metade, fazer outro e depois voltar. Então, é um exemplo básico que a gente tem antes de começar a continuar a conversa. Para entender melhor a diferença na prática desses dois tipos de escalonamento que foi comentado, preemptivo e não preemptivo, a gente pode entender como que o sistema operacional se comporta nos dois tipos de formas diferentes, né? Então, no exemplo que o Pedro falou, o da impressora, que é um exemplo de escalonamento não preemptivo, o sistema operacional ele simplesmente não pode, ele não consegue interferir em uma tarefa que ainda não foi concluída. Né? Não existe alguma forma de ocorrer essa interferência. Já no modo de escalonamento preemptivo, se o sistema verificar que uma tarefa tem uma prioridade maior, ele pode simplesmente encerrar uma outra e dar uma prioridade para essa, né? Luan, você que é um cara inteligente, fala pra gente então, como que funciona o algoritmo FC e o FS? O FCFS, que é a sigla de First in Come, First Served, que traduzido para o português brasileiro é o primeiro a chegar, o primeiro a ser servido, é um algoritmo de escalonamento CPU muito simples que funciona como uma fila. O primeiro processo que chega é executado e sai da fila e sai dessa fila de processamento, por assim dizer. O segundo entra e é executado assim também que sai. Um processo ele é executado até a conclusão ou até que ele voluntariamente libera a CPU. Ou seja, não existe isso do processo entrar, no finalzinho da execução dele, ele falar, não, eu tenho que executar outra coisa. Não, isso não pode acontecer. Ele sempre foca no processo que entra. Então não tem como, ele não vai trabalhar com dois processos ao mesmo tempo. Uma Mas das vantagens desse tipo de algoritmo é que ele é simples de entender e ele é simples de fazer também. E não tem a possibilidade de inverter prioridade, já que, como eu disse mais cedo, eles são sempre executados do jeito que ele chega. Uma das desvantagens que ele pode ter é que ele pode levar a um problema conhecido como inanição ou starvation, em que o processo de longa duração ele bloqueia os processos mais curtos, ou seja, vai entrar um processo muito longo na fila e até ele ser processado, os outros mais curtos que também precisam ser processados vão esperar muito tempo, o que pode dar um problema aí. E ele também não leva em consideração a prioridade dos processos, ou seja, ele não, ele não liga se um processo é vital para aquela aplicação. Ele liga para o que chegou primeiro. E isso também vale para processos que pegam muita recurso da GPU. Mesmo se a GPU já estiver sendo muito usada, ele ainda assim não vai parar de fazer o processo que gasta mais ainda, só porque já está quase sem recurso já. isso é parecido também com o SJF, que em português seria o trabalho mais curto primeiro. Que, como o próprio nome diz, ele trabalha com os trabalhos. Ele primeiro executa o que é mais rápido, para depois executar o que é mais pesado. Esse SJF é vantajoso por sua simplicidade e também que minimiza o tempo médio que cada processo levaria desde quando ele é criado até o fim da sua execução. No entanto, essa estratégia pode levar à inanimação de processos com longos tempos de execução, caso o processo curto sejam continuadamente adicionados. Um exemplo disso é que, por exemplo, vamos supor que a gente coloca 10 curtos na fila, 10 execuções curtas na fila e bota um grande. Se quando estiver executando a oitava processo curto e adicionar mais quatro, esses quatro que adicionaram depois vai entrar na frente do grande. E se isso acontecer continuadamente, o grande nunca vai ser executado. Isso seria, no caso, uma desvantagem. Uma outra desvantagem do SJF é a necessidade de saber previamente os tempos para execução do processo. Embora seja impossível prever o tempo exato, existem diversos métodos que podem ser usados para estimá-los, tais como média ponderada ou uso do tempo de execução anteriores. Se já executou um processo, ele mais ou menos vai ter uma ideia de quanto vai demorar para executar de novo. Pai. Vou É isso, começar. nosso projeto de podcast. Nós fizemos um breve resumo sobre tudo. Agradeço a todo mundo que teve a paciência de escutar até agora. E é isso. Se quiser aprofundar mais no assunto, futuramente terá mais atividades, mais projetos desse. E é isso. Um grande abraço a todos e eu odeio o Luan. Boa Abraço. noite. Tchau. Tchau, gente. Valeu.
Valeu.